Graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Estou muito feliz em estar num culto missionário. O que nós precisamos em nossas igrejas é de um verdadeiro despertamento missionário. Eu quero já começar falando uma grande verdade acerca de missões, para que você entenda a seriedade. Os maiores desafios missionários não estão nos campos missionários. Os maiores desafios missionários estão, pastor Paulo, dentro das nossas igrejas. O desafio de conscientizar o nosso povo que o chamado da igreja é um chamado totalmente missionário. São esses os maiores desafios. Porque se nós rompemos, vencemos os desafios do interior, os desafios da igreja, nós vamos cada vez mais avançar na obra missionária e no trabalho missionário. Que Deus abençoe a igreja, parabenize o pastor, toda a equipe. Que festa linda, que trabalho bonito. E digo mais, queridos, que esse mover, esse avivamento missionário não esteja somente nos dias de culto missionário, mas esteja no dia a dia da nossa vida, orando pelos missionários, buscando escrever o e-mail, digitar um e-mail para o missionário. Ainda se escreve carta, Felipe, Ainda se escreve cartas, enviamos cartas, Que esse calor missionário permaneça no dia a dia. Vamos respirar missões. E eu trago um abraço para os nossos pastores, ao pastor Paulo, operador Alex, muito obrigado pelo convite. Nosso pastor Benival Vieira, pastor Marcelo Barbosa, do Ministério Ibis, do Ministério das Semares. Traz um abraço a todos, amados irmãos. Amém, querido? Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6. João capítulo 6, queridos. Deus é maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Repita comigo. Há uma multidão com fome? O texto continua: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quando queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Podemos sentar, querido, permaneça com sua Bíblia aberta.
simplesmente, pastor, missionária evangelística, não é? Missionária evangelística. Mas eu quero centralizar essa mensagem que Deus já ministrou no meu coração. Eu quero centralizar nesta mensagem, olhando a visão missionária, olhando esse ambiente missionário que é o mundo. Eu quero centralizar esta mensagem em duas grandes verdades, inquestionáveis verdades. A primeira grande verdade, queridos, é que Deus, quando se propõe em fazer algo grande, Ele começa com coisas pequenas. Entenda isso. Deus, quando propõe fazer coisas grandes, pastor, pode olhar na Bíblia, Ele começa com coisas pequenas. E se você se acha um pequenino, é você mesmo que Deus quer. Deus vai começar a fazer coisas grandes a partir dos pequeninos. A segunda grande verdade, eu quero centralizar esse texto, porque eis aqui uma palavra para o meu coração, para o seu coração. Você é visitante nessa noite. Você não veio aqui em vão, não veio aqui à toa. Sabe por que você veio aqui? Não simplesmente porque alguém te convidou, porque eu sei que alguém lhe convidou, mas porque o Espírito de Deus lhe trouxe aqui, porque Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo especial para a sua vida, querido visitante. Você vai sair daqui nesta noite com uma resposta e uma direção de Deus. A segunda verdade que eu quero centralizar esta mensagem para cada coração é que as bênçãos, as vitórias que você busca não dependem de Deus, dependem de você. É um confronto hoje, hein? Porque missões é isso. Missões é confronto. Falar de obra missionária é confronto, é desafio. Eu fui missionário no Amazonas, em Pernambuco, no extremo sul da Bahia, aqui no estado do Espírito Santo. Ainda casei com missionário, né? Eu gosto de missões, sou professor de teologia e missiologia. E nós entendemos quando ministramos acerca disso, desse desafio missionário. E eu quero trazer esse texto aqui que você está com a sua Bíblia aberta. Eu quero tratar de grupos no meio da multidão. O texto que nós lemos é um dos textos mais conhecidos nas outras religiões. Se você for perguntar a pessoas de outras religiões acerca de algum milagre desse homem chamado de Jesus, na linguagem das religiões, é claro, eles vão mencionar, entre alguns milagres descritos, vão lembrar, é claro, do milagre da multiplicação dos pães. Mas eu encontro nesse texto aqui 3 grupos de pessoas. E nesta noite, nesta visão missionária, eu quero que você reflita e saia daqui entendendo em que grupo nós estamos inseridos quando pensamos em missões mundiais, em missões locais, em missões transculturais, seja o que for. Que grupo nós estamos fazendo parte? E o primeiro grupo aqui, eu quero que você leia comigo aqui. O primeiro grupo, pastor Paulo, é o grupo de Filipe. Não é você não, tá, Filipe? Fica tranquilo aí. Você é de outro grupo. É o grupo de Filipe. Vamos ler o texto aqui, entender esse grupo de Filipe. Olha o que diz a Bíblia no versículo 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João. Diz assim: primeiro Jesus faz uma pergunta para Filipe e fala bem assim: Jesus mostra, olha aqui, olha para mim, Jesus mostra. Há uma multidão com fome, há uma multidão faminta. Jesus faz um desafio. Jesus aí primeiro mostra o campo, mostra a multidão e faz um desafio. O desafio é: como vamos alimentar? É claro que o texto diz que Jesus estava experimentando. Jesus estava querendo experimentar para mostrar uma verdade. Jesus estava querendo experimentar para mostrar um grupo, um determinado grupo na multidão, o grupo de Filipe. E quando Filipe, ele recebe esta palavra, sabe o que o texto mostra? O texto mostra que Filipe era prático nos cálculos, mas pessimista nas conclusões. Olha o que Filipe diz: não lhe bastariam 200 denários de pão. O primeiro grupo aqui, queridos, é o grupo de Filipe, o grupo do pessimismo. E nós não podemos aceitar esse tipo de visão em nosso meio quando o assunto é missões. Não se faz missões com pessimismo. Missões se faz com visão ampla, de coragem, de fé e no poder do Espírito de Deus. Porque missões é coisa séria. Mas o grupo de Filipe é o grupo do pessimismo. E eu olhando isso aqui, queridos, eu entendo que existem
3 tipos de pessimistas. Você quer ver como é que existem 3 tipos de pessimistas? Até mesmo na questão missionária. Vou dar aqui, claro, um contexto geral. O primeiro tipo de pessimista é aquele pessimista que ele decreta a derrota, pastor, antes de lutar. Esse é o primeiro tipo de pessimista. É aquele que ele decreta a derrota antes mesmo de lutar. Ele não consegue chegar à vitória. Então, quando ele vê um caminho para trilhar, quando ele começa a olhar para frente, ele já se sente um derrotado. Ele já tem uma visão pessimista. Esse é o primeiro tipo de pessimista. Ele já vê a derrota antes mesmo de lutar. Mas o segundo tipo de pessimista é aquele que luta, que caminha, mas enxergando apenas a derrota. Ele está caminhando, ele está olhando para frente, mas ele só está vendo a derrota. Ou seja, ele luta enxergando a derrota. E o terceiro tipo de pessimista é aquele pessimista que ele recebe uma vitória, recebe uma bênção, mas ele olha para a bênção e ele fica desconfiado e acredita que aquela bênção pode trazer derrota para ele, pode trazer miséria. Tem esse tipo de pessimista. Você quer ver uma historinha engraçada que eu li? Um pai tinha 2 filhos. Felipe tinha um filho pessimista e um otimista. O pai tinha 2 filhos, pessimista e otimista. Aí o que o pai fez? De manhã cedo, né, era um fim de ano, Natal, o pai foi presentear os seus 2 filhos. Ele foi lá no quarto do filho pessimista e colocou uma bicicleta. E foi lá no quarto do filho otimista e colocou uma bacia de estrume. Quando o filho pessimista acordou e viu a bicicleta, olhou: ai meu Deus, ganhei a bicicleta. Eu vou andar nesse troço, eu vou cair, mano. Eu vou quebrar meu braço, minha perna. Esse negócio tem 2 rodas. Ai meu Deus do céu, ganhei a bicicleta. O que eu vou fazer? O filho pessimista. O filho otimista, quando acordou, olhou a bacia de estrume e gritou: opa, papai comprou um cavalo para mim. Por que é o pensamento dele? Porque o otimista é diferente. É diferente. Ele entra na caminhada, na jornada, mas o servo de Deus, aquele que um dia aceitou Jesus, é o único servo no mundo que já entra numa guerra sendo vitorioso. É você, somos nós, servos de Deus. Irmãos, se nós abraçamos missões, nós já abraçamos sendo vitoriosos. E eu quero dizer uma coisa incrível, que na época, há muito tempo atrás, eu não acreditava, mas quando eu comecei a pesquisar, analisar, incrível! E eu quero que vocês registram isso e guardem isso. As igrejas, pastor, que mais prosperam são as que fazem missões. Quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de crescimento. Eu estou falando de uma igreja viva. Eu estou falando de uma prosperidade não simplesmente material, mas de algo espiritual, onde você vê os dons sendo distribuídos, onde você vê a ação de Deus. São as igrejas missionárias. Glória a Deus. Invista em missões, irmão, que Deus vai lhe abençoar muito. O grupo de Filipe é o grupo que limita a visão de Deus. É o grupo pessimista. Porque há muitas pessoas assim em nosso meio. São tão pessimistas que elas limitam o poder de Deus. Há pessoas que conseguem limitar o poder de Deus. Esse é o grupo de Filipe. Mas nós entendemos que existe um segundo grupo. Primeiro grupo, o grupo de Filipe. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela: não faça parte do grupo de Filipe. Sai fora do grupo de Filipe. Aleluia. Mas vamos lá. O segundo grupo está no versículo 8. Diz assim: um de seus discípulos, chamado André, informou, André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Olha só que coisa interessante. O grupo de André, irmãos, o grupo de André já começa revelando que existem 3 classes de pessoas. O grupo de André já começa revelando que existem três classes de pessoas. A primeira classe de pessoas é aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem. Primeiro grupo, existem pessoas que fazem as coisas acontecerem. Elas querem trabalhar,
acontecer. E o terceiro grupo é aquela terceira classe, aquela que perguntam: o que foi que aconteceu? O irmão está no mundo, né? O que foi que aconteceu? Ele está no mundo da lua. Então, o grupo de André já revela isso. Revela que tem pessoas que fazem as coisas acontecerem, elas trabalham. Vamos realizar então o culto missionário. Vamos programar, vamos fazer, vamos levantar a bandeira. Mas existem pessoas que ficam olhando as coisas acontecerem. E outros ainda que perguntam: vem cá, o que aconteceu ontem aí? Mas esse não é o grupo de André. O grupo de André é um grupo fantástico. O grupo de André é um grupo que crê e busca. Olha o que aconteceu aqui. Vamos entender esse texto, irmão, para você alcançar o que Deus, completar o que Deus está falando para você. André percebe uma coisa: peraí, o povo está com fome, mas Jesus está aqui no nosso meio. E nós vemos que ele faz milagre. Mas olha o que André está pensando. Eu costumo dizer lá no seminário, na faculdade de teologia, que às vezes a gente lê um texto, pastor, mas a pessoa pega o bonde andando no texto, porque os textos são assim, né? Então você tem que parar, analisar o texto, interpretar o texto, entender. E se você olhar André, como é que André encontrou esse rapaz? Eu vou explicar a você. É claro que eu não vou nem tentar conjecturar, mas vou trazer uma verdade para nós aplicarmos. André entendeu uma coisa: Jesus, ele pode fazer um milagre, mas depende da minha atitude. Depende de mim. Eu tenho que fazer algo para que o milagre aconteça. Eu tenho que contribuir para o milagre acontecer. Essa é a visão que nós entendemos nesse texto. André começou a procurar se alguém tinha alguma coisa para colocar nas mãos de Jesus, porque ele acreditava que Jesus tinha o poder de fazer o milagre. Certa vez eu ministrei um estudo lá em uma de nossas igrejas, e o tema do estudo é 7 coisas que a Bíblia diz e os crentes não acreditam. Você sabia? 7 coisas que a Bíblia diz e os crentes não acreditam. E quando eu falei a primeira coisa, o povo já entendeu. Você quer ver como é que os crentes não acreditam? A Bíblia diz que nem tudo oração resolve. Tem que ter oração e atitude. Mas os crentes querem resolver tudo na oração sem atitude. Glória a Deus. Não adianta. É preciso oração, mas é preciso também ação. É preciso agir, porque Deus deu a unção. Olha só, queridos, às vezes nós pensamos assim: olha, eu estou aqui, vou receber poder na igreja. Mas vem cá, para que receber poder e ficar dentro da igreja? A unção e o poder, deixa eu claro, Atos capítulo 1, versículo 8: vocês vão receber o poder que vai descer sobre vós, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E existe uma verdade aqui que as pessoas escondem. A Bíblia não está falando assim: ó, primeiro, irmãos, tem que evangelizar o seu vizinho, depois o seu bairro, depois o seu estado. Olha o que o texto está dizendo: e ser minhas testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ao mesmo tempo que você evangeliza o seu vizinho, o seu bairro, você evangeliza todo mundo. Porque esta é a missão. O grupo de André é o grupo que traz agora uma mensagem para você, visitante. O grupo de André, para você, visitante, diz o seguinte: Deus pode fazer um milagre lá dentro do seu lar, mas depende de você. Glória a Deus, aleluia. Depende de uma atitude sua, coragem. Deus me trouxe aqui para isso. Deus me trouxe aqui para falar para você que Ele pode transformar a sua família a partir da sua vida. O grupo de André é isso. O grupo de André é o grupo que caminha em direção à bênção de Deus. André saiu procurando: alguém tem alguma coisa para Jesus? Alguém tem algo para Jesus? Alguém tem algo para colocar nas mãos dele? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: faça parte do grupo de André. Fazer parte do grupo de André. Mas ele tem o último grupo. Agora um grupo até interessante. O último grupo. André diz: está aqui um rapaz. Como é que é o nome desse rapaz? Como é que é o nome desse rapaz? Não tem o nome do rapaz. Mas o texto diz: André apresentou, está aqui um rapaz que tem algo para entregar nas mãos do Senhor. Alguém tem alguma coisa. Alguém tem um pouquinho, mas tem. Agora você entende o seguinte? Vamos voltar lá no início da mensagem. Deus, Ele, para fazer coisas grandes, quando Ele se propõe a fazer coisas grandes, Ele
Ele vai começar com coisa pequena mesmo. Você pode olhar a Bíblia toda, já começa com a criação, ele só fala assim: haja luz. Uma simples palavra, uma grande criação. O profeta estava lá com o seu moço, lá no monte Carmelo. Ele falou: olha para o lado do mar aí, olha para o outro lado aí, o que você vê? A terra seca com aquele sol. Ele falou: não vejo nada. E depois ele foi mais vezes e ele disse o seguinte: olha, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Uma coisa pequena, mas foi uma pequena nuvem que Deus mandou chuva abundante sobre a terra. Aleluia! É assim que Deus faz. Deus queria fazer algo grande lá em Israel, mas Saul era grande demais. E Deus, quando faz coisa grande, quando Ele quer fazer coisa grande, vai começar com grande. Ele foi lá, bem distante, no meio da família de Davi. E foi o pequenino que Deus escolheu para uma grande obra em Israel. O grupo do rapaz, que grupo é esse? Olha só a coisa tremenda de Deus. O grupo desse rapaz é o grupo daqueles que se tornam canais, instrumentos de Deus para abençoar multidões. Glória a Deus, aleluia. Você está convidado a fazer parte desse grupo também. O grupo do rapaz. Deus quer transformar você em canal de bênção para a sua família, para o seu estado, para a nação, para a nossa nação, para o Brasil. Uma multidão inteira foi abençoada por causa de um rapaz. Mas um rapaz que se propôs a entregar o que ele tinha. Deus quer fazer coisas grandes a partir da sua vida, mas é preciso ter uma entrega. É preciso haver uma entrega, irmãos, para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer. Às vezes nós queremos que Deus faça muitas coisas. Às vezes queremos que Deus faça coisas novas, mas fazemos ainda coisas velhas para Ele. Deus, Ele quer nos transformar em canal de bênçãos, onde estivermos, mas é preciso uma entrega. O grupo de rapazes representam pessoas que fazem essa entrega para que Deus possa realizar. Para Deus realizar coisas na nossa vida, é você que tem que dar condição para Deus. É você que tem que dar autorização para Ele realizar. Se coloque de pé nesse momento, querido, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. O grupo desse rapaz é um grupo que possui algo e coloca as mãos de Deus. E eu quero agora que você, instrumentista, fique à vontade para ministrar um louvor bem suave. Eu quero orar com você, eu quero orar por você e com você. Mas nós vamos orar, irmãos, baseados nesta mensagem, nesta palavra, nesse despertamento. Mas eu quero, antes de orar, eu quero fazer um convite. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Antes de orar, eu quero fazer alguns convites. Alguns convites. Eu quero que você esteja orando por sua vida agora, por você. Você não vai orar por ninguém, você não vai orar por sua família. Não, você vai orar por você. Se você entendeu a palavra. O primeiro convite é um desafio. É um desafio. Sabe por quê? Porque envolve sonhos. Envolve sonhos. Eu quero convidar você que um dia colocou no seu coração um sonho, mas esse sonho desapareceu. É o sonho de se tornar um missionário. Você não entendeu aquilo que estava acontecendo. Você não entendeu o princípio desse chamado. Mas Deus um dia tocou, um dia você sentiu um toque especial. Um dia você sentiu o seu coração arder. Mas você não tinha uma direção. Era um chamado missionário e você não sabia. Eu quero fazer esse desafio. Eu quero que você venha aqui, eu quero orar por você, para você entender esse chamado. Você que um dia colocou no seu coração, passou no seu coração: eu quero ser um missionário. Eu quero ser uma missionária. Não tenha medo, eu quero orar por você. Pode vir aqui na frente, eu estou falando para você que é crente mesmo. Eu estou falando para você que é servo de Deus mesmo. Você não pode ter medo. Abrace esse chamado. Abrace esse. Talvez você não vê, não consegue enxergar como fazer, como lidar com isso. Mas quando você faz uma entrega, Deus fica no controle de todas as coisas. Deus está no controle.
mas é uma entrega. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar com você aqui. Você que sentiu isso, você que um dia colocou isso no seu coração. Às vezes você olha, talvez uma criança vindo, ou uma pessoa idosa, seja a pessoa que for. O sonho, o projeto missionário de Deus é assim mesmo. Deus, Ele chama. Por que eu chamei vocês aqui à frente? Porque Deus vai restaurar esse sonho. E como é que Deus restaura? Dando direção. Ele vai dar a direção. E com a direção vem oportunidades. Com as oportunidades, portas se abrem. Porque Deus se agrada quando há entrega. Quando há entrega. E é isso que nós desejamos. Fazer entrega. Eu quero convidar agora, eu quero fazer um outro convite. Você que é visitante, a igreja está orando por você agora, visitante. Você entendeu que Deus quer fazer a transformação dentro da sua casa, da sua família. E Deus quer fazer isso a partir de você, a partir da sua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você e por sua família, visitante. Deus te trouxe aqui para isso mesmo, para te dar uma direção. Isso pode vir. Por quê? Porque Deus sabe o sonho, o desejo está no seu coração. Ninguém conhece melhor você do que Deus. Ninguém conhece melhor as necessidades, a sua necessidade do que Deus. Foi por isso que Ele te trouxe aqui. Vem aqui, visitante, eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Hoje a palavra-chave aqui é milagre. E Deus, Ele faz milagre. Deus, Ele faz milagre. Oh, maravilha. Pode louvar isso, pode louvar a Deus. Fique à vontade agora. Se quiser adorar a Deus, pode adorar. Agora eu quero que você fique na liberdade agora. Na liberdade do Espírito Santo. Se você quiser se ajoelhar, ele pode se ajoelhar. Fique à vontade na liberdade do Espírito Santo. Adore a Deus. Que maravilha. Aleluia. Hoje é noite de milagre também. Oh, aleluia. São quantos? Mais Deus, mais que mais é grande. Oh! Deus faz, Deus faz. É assim que Deus faz. Aleluia. Nós vamos orar agora, querido. Que coisa tremenda. Olha, você pode ficar à vontade, se quiser ajoelhar, fica à vontade. Você é casa de Deus, glória a Deus. Pode ajoelhar, pode chorar. Mas Deus vai fazer algo tremendo. Vamos orar agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Aqui estão vidas, Senhor, que um dia foram tocadas para o desafio missionário. Senhor, aqui à frente estão vidas que um dia começaram com um sonho no coração.